Saudações, caro internauta, sejam bem-vindos a mais uma edição de Viver com Saúde, o programa que coloca a sua saúde e bem-estar em primeiro lugar. Hoje vamos abordar um tema sensível e muitas vezes negligenciado: o impacto psicológico da cólera nas comunidades afetadas. A cólera não é apenas uma doença física, ela também deixa cicatrizes emocionais e profundas. O medo, o estigma e o luto são realidades que muitas famílias enfrentam durante e após o surto da doença. Para nos ajudar a compreender como essa situação afeta a saúde mental das pessoas e o que pode ser feito para oferecer suporte, temos o prazer de receber e conversar com a doutora Massoche, psicóloga, Massoche Vigário, psicóloga clínica e terapeuta de EMDR. É isso o que quer dizer, primeiro. Obrigada, Euridice Angop, pela oportunidade para conversarmos um pouquinho, mais uma vez, um tema sensível. EMDR tem a ver com reprocessamento de sensibilização pelos movimentos oculares. É uma abordagem da psicologia que ajuda-nos fundamentalmente a lidar com questões associadas ao trauma. E para início de conversa, o que nos trouxe à entrevista é sobre o surto da cólera. Doutora Massoche, de que forma isso afeta o emocional, o psicológico das famílias, não é, afetadas? Bom, falarmos sobre o surto da cólera é mais do que atuante, porque estamos de facto a viver um momento extremamente delicado. Mais uma vez, o povo angolano vê-se aflito por uma questão de emergência de saúde pública, e sempre que se fala de emergências de saúde pública, quer sejam epidemias, endemias, pandemias, nós não temos apenas aquilo que é o impacto físico ou orgânico das pessoas, no caso da população, do paciente, mas também o impacto psicossocial. E no psicossocial nós estamos a remeter-nos a olhar para questões que a Euridice já aqui também introduziu, ligadas ao estigma, ligadas ao próprio medo, o medo da doença, o medo de perder alguém, o medo de contrair a doença, o medo, inclusive, das privações a que a pessoa estará sujeita, porque muito do que são situações associadas, no caso da cólera, que é a nossa realidade em determinadas comunidades, aqui o bairro Paraíso em destaque, leva a que as pessoas muitas vezes parem a sua rotina e vejam a sua rotina alterada em função de toda uma série de medidas do ponto de vista de emergência de saúde que devem ser tomadas dentro da própria comunidade. O estresse fica muito presente e aquilo que são também os preconceitos, os estigmas, mas as crenças culturais podem também servir de barreiras para que efetivamente muito do que é salvar vidas não seja uma realidade. O luto, a perda não só de pessoas, mas também daquilo que era os patrimónios, as coisas que as pessoas efetivamente tinham como alcance, e a própria rotina em si, também acaba sendo, sim, um precipitador para um impacto psicológico quando olhamos para o surto da cólera. Doutora, mas por que o medo de contrair esta doença é muito forte para as pessoas? Bom, a cólera está muito associada à questão de saneamento básico também. Mas, por outra, a forma como ela se propaga, o contágio, é muito rápido e pode, inclusive, afetar pessoas que até podem estar diante de uma situação de rigor do ponto de vista de saneamento básico, mas por estarem envolvidas muitas vezes numa situação de uma comunidade onde existe o surto e por alguma distração pode ser acometida pela doença. O medo de contrair a doença, naturalmente, tem dois aspectos fundamentais.
O primeiro é o próprio impacto na saúde física. É uma doença diarreica que tem cólicas como sintomas, vômitos, gera fraqueza, mal-estar, dor física. A dor da doença é sentida no corpo também. E naturalmente tudo o que afeta, o que nos tira da nossa zona de conforto, nos tira o bem-estar, preocupa-nos. Sobretudo, uma coisa é sermos surpreendidos por uma doença, a outra é temermos que essa doença chegue a nós, porque já está próxima, está dentro da comunidade. E olhar para aquilo que é o impacto no corpo, que é a saúde física, naturalmente o primeiro a sofrer, sobretudo quando olhamos para as pessoas mais crescidas, que já têm um certo nível de consciência, o impacto é a dor psicológica. Como é que eu vou ficar se contrair esta doença? E depois é o resultado, que também muitos têm assistido, quando olhamos para as mortes, quando olhamos para o luto, quando olhamos para a perda. Ninguém quer perder, ninguém está preparado para perder um ente querido. Queremos que isso aconteça numa condição que seja bem velhinho, já há muitos anos, e mesmo assim a gente não está preparado. Quanto mais sabermos que o risco de contrair a cólera pode levar à morte e podemos ficar sem o convívio desta pessoa. Então é sem sombra de dúvida de veras assustador, preocupante, e gera naturalmente esse medo. Pois, doutora, será que o luto da cólera, por ser de uma forma tão rápida, em poucos dias a pessoa pode perder um parente, o trauma desta perda é maior que um luto por um outro motivo? Eu não diria que seja maior que um outro tipo de morte, um outro tipo de luto, porque eu dizia há bocado que ninguém está preparado para perder um ente querido. E todos nós queremos ter o maior tempo possível de convivência com os nossos. Mas costuma-se dizer que cada situação é uma situação. Há de facto situações de morte que nos são antevidas, no sentido de que está com uma determinada situação de saúde e pode levar à morte, e vamos, dependendo de como é feito todo esse acolhimento no processo da hospitalização, passar por um processo, se calhar, de cuidados paliativos, uma preparação psicológica de que isso pode acontecer, e ainda assim a pessoa não está preparada. Na questão da cólera, nós olhamos para algo que parece que está muito mais próximo do que imaginamos. Parece que é muito mais evidente do que qualquer outra situação de saúde. E porque na medida que se vai falando sobre aquilo que é a consequência da cólera, apontam-se saídas de respostas de cura, de melhorias. Estão os centros de tratamento de cólera a serem montados justamente para salvar o maior número de pessoas. Mas também aponta-se que se for buscar ajuda no tempo certo, no local certo, há o risco de morte. E nós temos muitos mitos, muitos preconceitos que acabam por constituir barreiras, são as nossas crenças que fazem com que as pessoas deixem de ir buscar ajuda numa unidade sanitária devidamente preparada, oficial, para dar o tratamento e o suporte que as pessoas precisam, e perde-se tempo a fazer tratamentos tradicionais na comunidade, em casa, a imaginar que isto é uma praga, a imaginar que isto é um mau olhar, a imaginar que isso é uma maldição e que tem uma relação com outras questões de mitos e crenças que acabam por retardar a oportunidade de tratamento que esta pessoa tem e, ao mesmo tempo, salvar-se. Naturalmente, se nós começarmos a olhar, e a Euridice trazia o cenário do estigma, que faz parte deste processo todo do surto da cólera,
e olharmos para como estas barreiras impedem muitas vezes que a pessoa vá buscar ajuda e vamos conviver com luto com mais frequência do que o pensado. O bom que nós temos como notícia no meio de todo esse processo é que não temos tido tantos casos de óbitos, pese embora o número que tenhamos seja preocupante e precisamos cada vez mais de controlar a propagação da cólera para evitar que efetivamente mais famílias fiquem com esta situação de óbitos e lutos. Existe algum apoio psicológico, doutora Massache, no país para, não é, dar algum suporte a estas famílias? Bom, as equipas de resposta rápidas que foram constituídas a nível da Direção Nacional de Saúde Pública trazem a integração de psicólogos e assistentes sociais. A nível do programa de saúde mental já foram formados mais de 150 psicólogos e mais de 30 assistentes sociais, e aí a visão da intervenção psicossocial, justamente para responder à questão do impacto psicológico ou o impacto psicossocial das nossas populações. Estão formados, por exemplo, a nível de Luanda, toda a rede integrada de serviços de saúde mental, que comporta os municípios todos, incluindo os novos municípios de Luanda. Tudo que é psicólogo da rede pública está capacitado. A intervenção que os psicólogos têm estado a ter nesse processo, para além de estarem nas comunidades, na questão da educação para a saúde, naquilo que é a gestão dos óbitos, dos lutos e o apoio às famílias, também temos psicólogos nas unidades de tratamento. Aqui estamos a olhar para o Centro de Tratamento da Cólera, mas também nas unidades sanitárias, as clássicas, que são os hospitais municipais, os centros de saúde, onde nós temos estado a fazer um trabalho de, fundamentalmente, educação para a saúde, nesta componente de prevenção à cólera e, ao mesmo tempo, esse acolhimento à questão da saúde mental e o impacto psicológico da doença. Também temos psicólogos a trabalharem a nível das escolas, com palestras educativas, com rodas de conversa. Esta mesma intervenção também está com uma cobertura para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que estão nas equipas de resposta rápida, que estão dentro das unidades sanitárias, porque nós temos de ter uma atenção redobrada pelo excesso, a carga de trabalho que se tem nessa altura, para podermos prevenir questões de risco associadas, por exemplo, ao síndrome de burnout, que é a exaustão pelo trabalho, às questões de estresse laboral, que é muito frequente, e questões associadas a esse impacto psicológico, como o medo, que nós falávamos da população, que também pode estar presente no próprio profissional de saúde. Então, a ideia é termos equipas que sejam mais robustas, pese embora sintamos que temos um número muito reduzido de psicólogos integrados nas equipas, mas o objetivo é que a saúde mental não seja posta de lado neste processo, à semelhança do que foi quando fizemos com a Covid, onde o apoio foi não só para os pacientes, a comunidade, mas também para os profissionais de saúde. Ainda falando um pouco sobre o estigma, que é um grande problema associado a esta doença. Doutora, como é que as comunidades podem ajudar a combater o estigma associado à cólera? Bom, nós temos cada vez mais que trabalhar as resiliências emocionais e aqui as resiliências de grupo. Quando olhamos para a saúde comunitária, quando olhamos para a própria psicologia comunitária, o que é que realmente se espera que as comunidades façam uns pelos outros? Aquele velho lema, um por todos, todos por um, é convidado a ressuscitar,
porque de facto o estigma acaba por impedir que mais pessoas sejam salvas. E o estigma nada mais é do que ignorância, desconhecimento do que realmente é a situação que está em causa. E trabalhar com as comunidades no sentido de perceberem que não existe uma pessoa responsável pela desgraça que vai acontecer na comunidade, mas que todos devem ser responsáveis por todos. Quem sabe mais deve oferecer mais e quem sabe menos deve estar disponível para aprender mais. E aqui também a atenção do papel que as igrejas e as associações de bairro têm como influência para as nossas comunidades, esse empoderamento que as igrejas que reúnem multidões de pessoas devem. Eu ultimamente tenho falado muito com líderes religiosos e falo fundamentalmente sobre o facto de que eles têm uma oportunidade, reunindo multidões de pessoas, e ter um microfone na mão e falar para essas pessoas, e não podem deixar de falar sobre a prevenção da cólera. Não podem deixar de falar sobre o estigma, que é um ato de ignorância. Não podem deixar de falar sobre formas de acolher as pessoas que realmente perdem entes queridos por conta da cólera. Então, é o papel das igrejas, o papel das associações e o papel das próprias comunidades, porque o saneamento básico começa de uma família para uma comunidade, de uma comunidade para uma família. Se aquela comunidade tem valores do ponto de vista daquilo que são os determinantes sociais de saúde, no que toca ao saneamento básico, comunidades onde não existem latrinas, tem-se que começar a pensar em ter latrinas por casas ou por famílias ou por quintalões, tem que se começar a pensar no aterro do lixo. Isso são práticas que devem ser monitoradas por um grupo de pessoas dentro da comunidade e olhar para quem, por exemplo, perdeu um ente querido por cólera e essa pessoa ser colocada à margem da comunidade, porque naquela casa há um surto iminente e ninguém pode aproximar-se. Isso pode ser um facilitador para muitas outras questões de saúde que podem voltar a pôr em perigo a própria comunidade. Falando um bocadinho sobre recomendações, doutora Maçós, que recomendações a doutora deixa para aquelas pessoas que perderam familiares devido a este surto da cólera? Bom, aqui a primeira recomendação para quem perdeu alguém pela cólera é pensar que não está sozinha. E fundamentalmente às vezes remetemos-nos ao sentimento de culpa, não é? Se eu tivesse feito diferente, isso não tinha acontecido. Se eu tivesse ouvido, isso não tinha acontecido. E este sentimento às vezes acaba sendo muito mais doloroso naquilo que é a elaboração do luto, mas dizer que é normal a pessoa ter o sentimento de culpa, é normal a pessoa sentir medo, inclusive, de perder outra pessoa pela mesma doença, mas acreditar que o que nós não podemos mudar, temos o compromisso de fazer diferente com os que ficaram. O luto deve ser vivido, o momento do choro, o momento da dor, o momento da saudade, mas não nos distrairmos ao ponto de não percebermos que estamos diante de uma situação particular, que é uma emergência de saúde pública, é um surto e que a doença pode se propagar com muito mais facilidade e claramente aí há uma oportunidade de prevenir que mais elementos da família ou da comunidade possam contrair. E daí também pensarmos que às vezes o sentimento da dor, da partida deste ente querido, da culpa, do remorso, do estresse, da raiva, acaba estando muito presente em questões do luto e fica sempre mais difícil levar isso sozinho. Os profissionais de saúde mental existem nas unidades sanitárias. Olhar para Cacoaco, por exemplo, o Hospital Municipal de Cacoaco tem psicólogos que estão dentro da unidade e que podem oferecer essa ajuda para que este momento do luto seja vivido de uma forma mais leve, apesar
da dor presente. Com relação ao fortalecimento da resiliência emocional das comunidades, doutora, como psicóloga, que recomendação deixa com relação às estratégias? Quais devem ser as estratégias usadas, não é, para fortalecer as pessoas das comunidades? Bom, quando olhamos para a resiliência, estamos primeiramente a olhar para o autoconhecimento, depois para a gestão das emoções, a empatia também é um dos exercícios a serem feitos. Eu ia começar pela gestão das emoções. Em momento de crise, é natural que as pessoas estejam mais irritadas, mais nervosas, mais estressadas, mais cansadas, com problemas inclusive de afetação com sono, dificuldades para adormecer ou dormir demais, medos, são várias situações em termos de explosão emocional. E nós precisamos de aprender a gerir as nossas emoções, porque é pela gestão das emoções que nós conseguimos ter um pensamento mais claro, mais equilibrado e até mais responsável. A raiva, o medo, as inseguranças fazem parte do processo, mas há uma vida, há uma rotina que precisa de ser seguida. E nós só vamos, por exemplo, olhando para essas comunidades afetadas, onde a maior parte das pessoas vive do negócio informal, você só vai conseguir, de facto, ter esta possibilidade de voltar para o seu normal se você aprender também a gerir a raiva, a gerir o estresse, a gerir a irritabilidade, a gerir as horas do sono, a gerir o consumo do álcool, que muitas das vezes acaba sendo um escape para todas essas confusões. Momento de culpar os outros, de atirar pedras, de encontrar responsáveis pela desgraça que está a acontecer, não nos ajuda a trazer soluções para aquilo que é a situação de crise que estamos a viver. Então, a gestão emocional é muito importante. E é um exercício simples, quando você estiver muito irritado, com vontade de dar respostas, e é verdade que há pessoas que já o são antes do surto, e só pioram diante desta questão de surto, de cólera e desta questão de emergência de saúde pública. Então, aprender a respirar, meu amigo, minha amiga, tem vontade de dar aquela resposta imediata. Respira fundo 3 vezes e vai ver que a forma como você vai responder vai ser diferente. Mas isso não é só para você proteger ou respeitar a outra pessoa, mas é fundamentalmente para você cuidar de você mesmo, porque a coisa ainda pode ser pior. Se você apanhou um AVC por causa da falta de gestão do estresse ou da irritabilidade, o AVC ou a trombose, a coisa ainda fica muito pior. E nós temos na comunidade pessoas que já estão acometidas de outros problemas de saúde e estão a ser também visitadas por esse infortúnio. A questão do autoconhecimento é a gente poder perceber quando é que nós estamos mal, quando é que estamos bem, quando é que nós precisamos realmente de acelerar e quando precisamos de travar. É importante a gente saber como gerir esses momentos bons e maus. E a outra é a empatia. A empatia é que nos vai fazer poder olhar para a desgraça do outro, estamos a olhar aqui para o surto da cólera, como sendo uma situação que não é boa para o outro, mas também não seria boa para mim. Então eu não quero estar no lugar dele, mas também não vou atirar pedra, não vou gozar, não vou virar costas, porque essa situação não me tocou a mim, então não me vai tocar. Nós não sabemos o que é que vai acontecer connosco amanhã ou depois da manhã, então o que nós gostaríamos realmente que as pessoas tivessem connosco, esse cuidado, esse respeito, para não falar no carinho, o acolhimento, temos que ter atenção e fazer com que os outros. Isso faz com que a nossa resiliência e a forma de gerirmos situações de crises sejam melhores do que aquilo que é o nosso olhar, simplesmente estou pouco me importando com o que os outros vão pensar. A doutora frisou algumas vezes sobre o medo e a irritabilidade. Doutora, como é que a comunidade pode fazer para criar um ambiente mais solidário e menos ansioso durante este surto?
Bom, existem estratégias que, a nível das comunidades, é aqui olhar para os líderes comunitários, as associações comunitárias. Em muitas zonas rurais existem os jangos, né, que é aquele encontro em que os líderes estão e tal, os outros elementos da comunidade. E hoje esse jango é presente em muitas comunidades, mas para beber, para jogar batuta, para práticas que são nocivas para aquilo que é a saúde. E precisamos de usar este exercício que já se faz, de reunir pessoas para práticas negativas, para convertê-las em boas práticas. E é uma oportunidade de se fazer educação para a saúde. É na educação para a saúde onde nós identificamos as formas mais corretas de podermos lidar com o nosso dia a dia, prevenindo questões de saúde, questões de risco, questões inclusive de violência. É na educação para a saúde que deve ser aproveitada nos espaços das escolas, nos quintais onde congregam crianças para explicações, nas igrejas, tudo onde existam grupos de pessoas, independentemente do tema que vai ser abordado, que já é habitual da agenda. É preciso introduzir a questão em que nós nos encontramos hoje, e falar da cólera é educar. Educar é ensinar as pessoas a fazerem diferente aquilo que habitualmente faziam. Há questões de práticas de higiene, Euridice, que e são desconhecidas por muitas pessoas dentro da comunidade e até mesmo na zona urbana. E é um momento mais do que oportuno para se ensinar às pessoas as questões básicas de higiene. Lavar as mãos, lavar os utensílios, o cuidado com que se põe à boca, sobretudo os alimentos crus, onde fazer as suas necessidades maiores, o manuseio dos lixos. Nós temos que aproveitar e inclusive olhar para questões, por exemplo, de diarreias que surjam dentro da família, e tem-se estado a falar no soro caseiro. Então, são oportunidades que se tem para que as pessoas aprendam a fazer diferente. Não apenas para eliminar o surto da cólera, mas para ficar como práticas para a vida toda, porque são mais do que necessárias para prevenir qualquer outra doença. Doutora, para finalizar, que mensagem deixa para todas as pessoas, em especial o bairro Paraíso, das pessoas que estão afetadas do surto da cólera, com relação ao medo, à angústia, o estigma, sobretudo? Bom, dizer que não estão sozinhos, os profissionais de saúde mental estão no terreno, mas independentemente dos profissionais de saúde mental, todo o resto da equipa de profissionais de saúde existem com esta visão de acolhimento, e a mensagem é tempo de as pessoas estarem mais unidas umas com as outras e poderem de facto fazer jus ao lema todos por um por todos, porque sozinhos, de forma individual, nós não vamos conseguir acabar com o surto da cólera, e o que for mais presente, mais angustiante, mais difícil de gerir com os pensamentos, com os sentimentos, procurar ajuda a nível das unidades sanitárias, dos hospitais dentro do município, os centros de saúde dentro do município, e pedir uma consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra. Isso vai fazer toda a diferença para aquilo que é o fortalecimento que essas pessoas precisam para seguir, porque a vida continua, a rotina pode ser alterada, mas não vai ser estagnada, porque o dia a dia precisa de ser sustentado por aquilo que são as nossas práticas diárias. Doutora Massoche, muito obrigada por compartilhar as suas experiências e orientações valiosíssimas em função do surto da cólera que o país está a passar. Obrigada, Euridice e Angol. Okay, obrigada. Foi a nossa conversa com a doutora Massoche Vigário. Agradecemos mais uma vez por ceder mais um minuto com a ANGOP. E a você que nos acompanhou, não se esqueça,
cuidar da saúde mental é tão importante quanto prevenir a cólera. Busque informações, pratique a solidariedade e, se precisar, procure a ajuda de um profissional. Nos vemos no próximo Viver com Saúde. Até lá, cuide-se e cuide de quem está ao seu redor. Até já.